O relacionamento marido e mulher é a melhor representação que existe para apresentar a relação entre Deus e o homem. Por quê? Porque envolve propósito e amor. Propósito e amor. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para torná-la a igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma igreja santa e irrepreensível. Então, Jesus ele se entregou por causa da igreja. Ele amou tanto a igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Imaginem agora se não houvesse amor. Imagina o homem convivendo com uma mulher convivendo com um homem durante anos e anos e anos, mas eles não se suportam. Um não gosta do outro. Então, eles vão ficar a vida inteira nesse desgaste, nesse estresse, um relacionamento que eles não queriam. Agora imagina você passar a eternidade sem querer esse Deus, sem amar esse Deus, e viver essa eternidade com esse Deus que você não suporta. Por isso que o casamento é uma excelente representação do relacionamento entre o homem e Deus. Porque envolve propósito e amor. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavada serão. Uma menina, chegou a época de aniversário dela de 15 anos e a família resolveu fazer uma festa comemorando esses 15 anos e vieram todos os preparativos e no dia do aniversário teve de tudo, teve festa, convidados, bolo, muito presente, a menina dançou a valsa com o seu pai, e foi tudo nos conformes. O tempo passou, 3 anos depois a menina se namorou. Gostou de um rapaz e ficava lá na sua sala, ou no quarto, olhando para o alto, aquele jeito que a gente já sabe, que ficam no primeiro amor. E numa dessas meditações dela, ela se deparou lá na estante, olhando para a estante, ela viu o nome do namorado dela, do rapaz que ela gostava. Ué, o que ele está fazendo ali? E ela pegou aquele livro e descobriu que realmente aquele livro era do namorado dela, e esse livro tinha uma dedicatória que ela nunca tinha lido. Uma dedicatória referente àquele aniversário de 15 anos. O rapaz foi um dos convidados e deu isso de presente para ela. E ela nunca abriu. Quando ela descobriu que o autor daquele livro de poesias era o seu namorado, nossa, ela pegou aquele livro e leu e releu de novo. Ela devorou aquele livro, ele ficou todo com as páginas soltas de tanto que ela virava de um lado para outro.
ela nunca tinha aquele livro. E de uma hora para outra ela devorou aquele livro. O que você faz com a Bíblia? Essa moça, ela leu aquele livro, aquele livro de poesias, porque ela amava o autor daquele livro. E o que você faz com a palavra de Deus? Está entendendo como que o relacionamento de uma moça, de um rapaz, representa muito bem o relacionamento de Deus e o homem? Porque está diretamente ligada à afeição, a amor, à dedicação. É difícil se acreditar que você ama se você não se interessa. Ninguém vai acreditar nisso. Você não se interessa pela pessoa, né? Por quê? Quem ama dá prova. Quem ama dá prova. Quer estar junto, quer andar junto, quer fazer projetos juntos, quer participar um da vida do outro, quer pedalar, quer caminhar, quer visitar lojas junto, quer estar junto em algum projeto, um na vida do outro. Então é difícil se imaginar que uma pessoa ame outra se ela não se interessa pelas coisas que envolvem a vida de uma outra pessoa. Então quem ama dá prova. Quem ama o Senhor também dá prova. Dá prova como? Ele se interessa pela palavra de Deus. Ele se
terem o propósito em comum. Por isso que aqueles que se dedicam ao Senhor por amor, esses recebem do Senhor. Ao que tem, se dará e terá em abundância. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Tem o quê? Tem esse coração responsivo, tem esse desejo, esse interesse. Então tem essa resposta positiva quanto às palavras do Senhor. Então quando o Senhor falava em parábolas, ele estava querendo detectar isso nas pessoas. Por quê? Porque a intimidade do Senhor é somente para aqueles que o temem, aos quais ele revelará a sua aliança. Então, quando perguntaram a Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? Ele falou, a vós outros é dado conhecer o quê? Os segredos de Estado, os mistérios do reino. Pensa bem nisso aí. Então presta atenção. O teu conhecimento sobre os segredos de Estado do reino vão definir todo o funcionamento do reino para a tua vida. Então, o teu sucesso no reino está diretamente ligado ao teu conhecimento e entendimento desse reino. Por isso você precisa conhecer. E os discípulos pegaram isso rapidinho. Tá? Certa vez eles estavam com Jesus estava falando sobre parábolas, né? Você sabe que Jesus, ele tentava o tempo todo falar sobre o reino de Deus é isso, o reino dos céus é assim, tentando explicar das mais variadas maneiras sobre o reino de Deus. Não, estou enviando vocês para as cidades, vão lá, se entrar e aceitar, tudo bem, fala que a paz do Senhor esteja sobre essa casa, tal, né? E preguem uma mensagem, o reino de Deus, o reino dos céus, mas tudo por parábolas. E os discípulos, intrigados com aquilo, perguntaram, Senhor, por que o Senhor está falando em parábolas? Por que o Senhor fala para a gente abertamente, mas para eles o Senhor fala em parábolas? E a resposta de Jesus foi surpreendente. Está lá em Mateus 13. E eu quero já resumir qual foi a resposta de Jesus. A resposta de Cristo foi, eu não quero que eles entendam. Como assim? Eu não quero que eles entendam. Por quê? Por causa da integridade do Senhor. Vamos lá. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis. Olha, entendimento. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por que Jesus agia assim? Porque o reino, aliás, a verdade, ela é tão perigosa quanto preciosa. Então, assim como ela é
preciosa, ela é perigosa. E Jesus, ele queria detectar quem eram as pessoas que tinham para que ele pudesse dar e quem eram as pessoas que não tinham para que ele não pudesse dar. Detectar, né? Então, as parábolas, elas faziam isso, tinham essa função. Eu vou dar informação, mas as pessoas não vão entender. Elas vão ver, mas elas não vão enxergar. Elas vão ouvir, mas elas não vão entender. Então essa é por isso que eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo elas não entendem. Sabe por quê? Porque se elas entenderem, eu vou ser obrigado a curá-las. Curá-las de quê? Da sua cegueira e da sua surdez. Vão ver, mas não vão enxergar. Ouvir, mas não vão entender. Então, a preocupação de Jesus era o quê? A integridade. O que acontece? No reino, né? Os céus são ativados, os poderes dos céus são ativados pelo teu conhecimento, pelo teu entendimento, pela tua percepção dos segredos de Estado desse governo, dos segredos de Estado do reino dos céus. Então, uma vez que você compreende, entende, sabe, você pode ter aplicado na sua vida os poderes dos céus, como Paulo fez. Então, o rei, na sua graça, ele concedeu vários direitos a você. Direitos fala de quê? De justiça. Jesus falou, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça fala de direitos, cidadania. A vossa cidadania não está em Brasília, não está em Nova York, não está em Lisboa. A tua cidadania está nos céus, assim diz Filipenses. A tua cidadania está nos céus. Então, você precisa entender isso para que os poderes dos céus sejam ativados para você. E Jesus sabia que, uma vez que compreendessem, ele teria que curá-los, teria que conceder-lhes. Por quê? O domínio, o reino, o governo está diretamente ligado ao conhecimento. A própria didática atesta sobre isso aí. Mais uma vez, falando sobre a didática, né? A didática, ela diz, né, que o conhecimento vem pelo sofrimento, mas quando você conhece, você domina. Olha que interessante. Quando você conhece, você domina. Quando você conhece e compreende, né? Então, por exemplo, você pode ter um texto para você que diz o seguinte: o quadrado de uma soma. O que é o quadrado de uma soma? O quadrado de uma soma é o quadrado do primeiro, mas duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ok, explica isso aí. O que é isso? O que é o quadrado de uma soma? O quadrado de uma soma nada mais é que o quadrado de dois segmentos. Você tem um segmento A, um segmento B. Soma esses dois e faz um quadrado com esse segmento. Ou seja, o lado vai ser desse quadrado vai ser a soma desses segmentos. Tá? E o quadrado dessa soma vai ser o quadrado do primeiro segmento, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo segmento. Ou seja, isso aí agora você domina. Você sabe e você compreende. Então agora você domina, você explica e não precisa mais decorar essa fórmula para ir fazer o vestibular. Você já tem total domínio sobre isso aí. Tá? Então Jesus, ele sabia que se eles conhecessem
e compreendessem, teria que ser curado da sua surdez e da sua cegueira. Por isso que Jesus falava por parábolas, né? Esse era um motivo. Outro, detectar. Quem é que tem? Quem tem o quê? Quem tem bom grado para receber. O que acontecia? Aquelas pessoas que iam ali para ouvir Jesus, elas viam ou vinham a Jesus por causa dos milagres. Jesus mesmo falou, vocês estão vindo aqui por causa dos pães. Vocês precisam vir aqui por algo bem superior a isso, por algo mais do que isso. Então, o que acontece é que aquelas pessoas não queriam pagar o preço. Elas queriam ouvir de Jesus, comer os pães, ver os milagres, cura ali da doença física, nada mais do que isso. E Jesus estava preocupado em, cadê as pessoas que querem pagar o preço? Quem eram as pessoas que queriam pagar o preço? Estava ali, os discípulos dele, aqueles mais próximos, mais chegados, estavam pagando o preço de estar longe da empresa, pagando o preço de não dar o sustento para casa, pagaram o preço de estarem longe da família, pagar o preço de ser também incluído na visão dos judeus, dos religiosos, de que eles eram iguais a Jesus, pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço por isso? Está disposto a ser mal visto pelos teus familiares? Fulano agora só quer saber de ler a Bíblia. Está disposto a pagar esse preço? Então, o que Jesus procurava ao falar através de parábolas, detectar quem eram as pessoas. Tá? Quem eram as pessoas que poderiam ter o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. Então, o que Jesus falou, né, nesse termo aqui, nesse texto aqui? O coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Tá? Então, o coração desse povo está endurecido. De mau grado eles ouviram. Então o que o Senhor espera? O Senhor espera muito mais do que apenas ouvir. Ele espera que cada um ouça de bom grado. Por isso que ele diz, o que tem, se lhe dará e terá em abundância. Tem o quem? Tem esse coração responsivo, esse coração que responde, que dá uma resposta. Tem esse coração de bom grado, de boa vontade, de bom grado e está recebendo a palavra. Tem interesse pela palavra de Deus, está interessado, tem temor, está disposto a pagar o preço, a valorizar. Ele mostra temor quando ele recebe a palavra. Ele não desdenha, ele tem temor em receber essa palavra. Tá? Então, Jesus estava procurando essas pessoas. Então, ao que tem, se dará e terá em abundância. Veja um exemplo. Esaú e Jacó. Esaú desprezou a bênção do pai. Esaú desprezou o fato de ser o primogênito. O Senhor escolheu o irmão dele, que tinha o nome de suplantador, mentiroso, enganador, Jacó.
O Senhor escolheu esse homem. Eu quero dizer uma coisa para você. Existe esperança para mim e para você. Porque nós somos esse enganador, esse suplantador. Somos esse mentiroso. A todo tempo nós buscamos o nosso próprio deleite, o nosso prazer. Estamos preocupados no nosso umbigo. Nos esforçamos, nos esmeramos, gastamos horas da noite estudando para quê? Para o nosso benefício, para melhorar o nosso emprego, para melhorar o nosso ganho salarial, para ter um curso melhor, para poder ter uma posição melhor no trabalho. Ou seja, nós nos ocupamos com os nossos interesses, somos egoístas e mesmo assim o Senhor nos escolhe. Isso chama-se graça. Graça de Deus. Mas o Senhor detectou uma coisa lá em Jacó. Ele não desprezou. Esaú não teve temor e desprezou. Que é essa bênção agora na hora que eu estou na maior fome? Então me vende. Ah, é tua. Promete, fala, jura. É tua a tua bênção. Ou seja, ele desprezou, não teve o menor temor. E Jacó, enganador, teve esse temor e foi lá e se fez de enganador como ele era, tudo de errado, para pelo menos ter a palavra do pai, de que ele iria liderar, seria senhor sobre os seus irmãos, de que cairia sobre ele, sobre a terra dele, o orvalho dos céus, que teria grandes plantações, seu gado ia crescer. Ou seja, ele estava preocupado com a palavra do pai dele. E Jesus está preocupado em detectar esse tipo de pessoas. Quem é que está disposto a pagar esse preço de ser chamado de enganador, de ser chamado de suplantador, de mentiroso, por causa da palavra de Deus, de pagar o preço? Então o que Jesus está preocupado é detectar essa pessoa, mas que valorize a palavra de Deus. Essa pessoa que está disposta a pagar o preço. Essa pessoa que recebe a palavra com bom grado. Essa pessoa que tem o coração responsivo. Essa pessoa que tem interesse, está disposta a despender tempo, investir tempo para compreender. Tem um texto na palavra que alguns homens dispuseram o coração para entender a palavra de Deus. Olha só, dispuseram o coração para entender. Então Jesus estava preocupado. Por isso é que ele falava através de parábolas. Então, a quem que é negada a verdade, ou seja, os mistérios do reino, os mistérios do funcionamento do reino, a quem que é negado? Aqueles que recebem de mau grado, ou seja, má vontade. Então, essas pessoas, elas não vão entender, não vão receber, porque receberam de mau grado. E o Senhor, por causa da sua integridade, por que integridade? Porque o Senhor não pode entregar a uma pessoa que não quer a mesma coisa que ele está dando a uma pessoa que quer. Então, a pessoa que quer, ele vai revelar os mistérios do reino e domínio. E essa pessoa vai poder ter aplicado nele os poderes dos céus. E aquela pessoa que não queria, se ela entender os segredos do reino, o Senhor vai ter que ser obrigado a entregar a elas também o funcionamento do reino. Então isso é muito sério. Por isso que a palavra de Deus ela é preciosa e perigosa. Né? Domínio. Quando se fala de cidadania, se fala de domínio. Então, o Senhor, né, a essas pessoas,
é negada. Que pessoas? Essas que receberam de mau grado e aquelas pessoas que rejeitam por conta própria. Rejeitam mesmo. Ah, não quero não. Tá? Por que elas rejeitam? Primeiro porque falta-lhes compreensão. Ah, não sei, acho que não é bem assim. Segundo, religiosos. Olha, se tem uma classe de pessoas que foi a maior resistência de Jesus Cristo, essa classe chama-se religiosos. Então, quando você vir uma pessoa que está rejeitando a palavra de Deus, desconfie. Esse aí deve ser religioso. Porque o religioso, ele rejeita. O religioso, ele não quer governo. Ele não quer alguém governando sobre si. Ele detesta isso. Ele quer manter o autogoverno. Por isso que as suas leis são mais importantes do que as leis do reino, do país. Os seus dogmas são mais importantes. Não é assim que diz a Bíblia e tal. Não, onde que Deus estabeleceu os seus filhos para reinarem sobre a terra e serem sacerdotes? Né? Só sacerdote. Por quê? Sacerdote é um ofício religioso. Representar Deus. Não, na sua Bíblia não está escrito, não vi em versão nenhuma isso escrito na palavra. Reinarão reis e sacerdotes. Então, essas pessoas são as pessoas religiosas. Ignoram muitos outros textos da palavra de Deus. Vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque primeiro. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, mestres da lei, professores de escola dominical, líderes de grupo caseiro. Vocês fecham a porta do reino diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, religiosos. Jesus foi duro falando contra esse tipo de pessoas. Jesus, olha, ele nunca se uniu ao sinédrio. Por quê? Ele não confiava neles. Por quê? Porque eles rejeitavam, eles não queriam, eles não o queriam como rei. O título que colocaram lá em cima da cruz foi: esse é o rei dos judeus. Eles foram lá para Pilatos para reclamar. Não coloca lá ele é o rei dos judeus, não coloca ele disse ele é o rei dos... Olha só. Eles foram reclamar, mesmo Jesus já morto. Não, por quê? Então essas pessoas, elas rejeitam o governo. Por quê? Porque não compreendem e não gostam, não querem. Tá? Então, por que é negada a essas pessoas? Porque, primeiro que elas não podem suportar. Jesus falou, olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. O escritor de Hebreus fala, pelo tempo decorrido, era para vocês já serem mestres, ensinando outras pessoas, mas vocês precisam do leitinho ainda, das coisas rudimentares. Por quê? Vocês não estão ainda experimentados na verdade. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Estuda 10, 20, 50 anos, a mesma coisa, mas não sai dali, não progride para ali. Deus fala, mas se tivessem entrado no meu conselho, se tivessem entrado no meu desígnio, se tivessem entrado no meu propósito, então teriam feito esse povo ouvir a minha palavra e teriam
feito mudança na vida dessas pessoas, teriam trago benefício para a vida dessas pessoas, porque o reino de Deus traz isso, traz benefício, traz o comer, o beber, o vestir, o dar razão para viver, o saber quem é, o ser útil a essa geração. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava doente, foste me visitar, estava preso, foste me ver. Era forasteiro e vocês me hospedaram. Senhor, quando foi que a gente fez isso? Quando vocês fizeram para um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então o reino de Deus, ele vem para isso. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Por isso que Jesus fala, Pai, não os tire desse mundo. Livra-os do maligno, mas não os tire desse mundo. Por quê? Porque o reino foi preparado desde a fundação do mundo. Ué, Deus falou, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Mas Jesus fala, não tire desse mundo, por quê? Porque quando este mundo ouvir o reino, as coisas vão mudar. Quando esse mundo for ouvir, esse mundo, os discípulos perguntaram, Senhor, quando é que vai acabar tudo? O Senhor está falando que vai restar pedra sobre pedra, Mateus 24. E quando é que vai ser o fim? Jesus falou, antes de falar quando vai ser o fim, deixa eu falar quando não vai ser o fim. Vão haver guerras, rumores de guerras. Japão contra a China, a Rússia contra Estados Unidos, a Líbia contra a Europa, os países se voltando, mas não é o fim. Vão acontecer terremotos, e não é o fim. Vão acontecer maremotos, tsunami, lá nas Filipinas, mas ainda não é o fim. Vão acontecer doenças, AIDS, coronavírus, mas ainda não é o fim. Vão perseguir vocês. Algumas pessoas vão falar, não é o fim, esse é o sinal. Não é o fim ainda não. Não acredita não. Vai ter gente que vai falar que sou eu. Vai marcar data. Mas não é o fim. Não acredita. Quando falarem, o arrebatamento está vindo, é a hora, tal, é o último tempo. Não acredita não. Sabe por quê? Uma coisa vai definir o fim. E este evangelho... Que evangelho? Este que eu estou falando, do reino. Por que este evangelho? Porque se prega todo tipo de evangelho. Evangelho da cura, evangelho da prosperidade, evangelho da libertação, evangelho dos santos evangélicos, o evangelho de tudo, né? Da restauração, evangelho da reforma. Evangelho é boa nova de quê? Do reino. Então, quando este evangelho da prosperidade, não, da prosperidade não, esse evangelho do reino for pregado a todo mundo, para todas as nações, para testemunha em todas as nações, então virá o fim. A todo mundo? Sim, todo mundo. O mundo dos negócios, o mundo da saúde, o mundo das crianças, o mundo do entretenimento, o mundo das artes, o mundo da tecnologia. É um mundo. Só a tecnologia, você abre uma placa-mãe de computador, parece aquilo é uma cidade. Aquilo é uma cidade, um mundo. O mundo da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, cursos disso. O mundo da educação.
todo será influenciado, todos terão o testemunho do reino, então virá o fim. Então, não ameis o mundo, mas não os tire do mundo. Por quê? Porque é ali que será pregado o evangelho do reino. Então, esse é o evangelho que é rejeitado por aquelas pessoas que não querem. Eles querem estabelecer o seu domínio próprio. Eles querem continuar líderes e sem deixar que outros dominem. Por isso que Jesus falou: a ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, vós todos sois irmãos. A ninguém chameis guia. Ai de vós, vocês que entram sorrateiramente pela casa das viúvas, das mulheres, e vocês atravessam um oceano inteiro para alcançar um prosélito, e tornam esse prosélito 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vós! Vocês não fazem discípulos, vocês fazem prosélitos. Vocês não geram cidadãos dos céus, vocês geram seguidores da sua doutrina, seguidores da sua denominação. Ainda que vocês não chamem de denominação, mas seguidores da sua denominação. Vocês precisam fazer cidadão do céu, precisam aprender sobre o reino de Deus, como é que é o governo dos céus, como é que funciona o reino de Deus, como é que são as leis dos céus, quais são os valores dos céus, qual é a moral dos céus, qual a cultura dos céus, qual é a sociedade dos céus. Não, eu sou soldado, não sei. Não é soldado não, você tem que entender de que é formada a sociedade dos céus. Você é príncipe diante do Pai. Você é rei e sacerdote aqui na terra. Você foi definido aqui para dominar numa área de domínio, num dom que Deus colocou dentro de você, porque o reino de Deus não vem com aparência humana, nem diz que está ali ou está acolá. Porque eu chamo de serviço do reino, não quer dizer que isso é o reino. A igreja não é o reino. O reino de Deus está dentro de vós, está dentro de você. Foi esse depósito que o Senhor depositou e que vai cobrar. Ah, Senhor, eu recebi 10. Está aqui mais 10. Rapaz, que bom, você não enterrou. E você? Ah, eu recebi 2. Ih, recebeu 2? E aí? Eu negociei, ganhei mais 2. Coisa boa. E você? Senhor, eu sabia que o Senhor era muito exigente. Eu peguei esse talento que o Senhor me deu e levei para a sepultura. Enterrei meu dom. Está aqui, Senhor, ó, meu dom. Tudo aqui, ó, tudo que eu sei fazer. Tudo. Estava no meu coração isso que o Senhor colocou. Agora está aí, ó. Servo mau e negligente. Você sabia como é que eu era rígido, que eu ia cobrar. Por que você não entregou para os banqueiros e ia negociar para você? Por que você não fez igual o outro que recebeu os 5 talentos? Agora ele tem domínio sobre 10 cidades. Esse outro aqui, ó, tem domínio sobre 4. E você faz o seguinte, ó, pega o seu dom. Ó, você que recebeu 10, toma aqui mais um. Tem 11. Porque ao que tem, se dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, quais são os benefícios de você ter, de você querer, de você entender sobre o reino? Os benefícios são vários, mas dentre eles os principais é que, primeiro, você recebe
autoridade. Segundo, você entende aquilo de que você se apropria. Quem entende se apropria de algo e reina sobre aquilo. Provérbios fala uma coisa interessante. Através de mim, os reis reinam. Através de mim quem? Isso é a sabedoria falando, como se fosse uma própria pessoa. Através de mim, os reis reinam. Quer reinar? Sabedoria. Conhecimento, entendimento, aplicação. Através de mim, Provérbios 8,15, os reis reinam. Então, segredo número 1, reinar. Sabedoria. Segundo, benefício de você querer, de você ter, de você receber de bom grado. Receber domínio. Olha, você ganhou 5, te dou domínio, te dou mais. Recebeu 5, gerou mais 5, 10 talentos, você vai ter domínio sobre 10 cidades. 2, gerou mais 2, tem 4 agora, vai dominar sobre 4 cidades. Então você recebe domínio, você governa, você gerencia, você serve com seu dom. Quem entende se apropria e reina. Por último, quero falar aqui sobre dois detalhes no reino que são antagônicos: luz e trevas. Luz e trevas. O maior inimigo do reino não é o diabo, não é o pecado. O maior inimigo do reino é a ignorância. A palavra lá em Oséias diz que o meu povo está sendo destruído. O meu povo está sendo destruído. Por quê? O que está destruindo o povo? O povo de Deus está sendo destruído. O que está destruindo o povo de Deus? É o pecado? Não. É o diabo que está destruindo? Não. Quem tá? São os demônios? Não, também não. Já sei, é a falta de louvor? Não, também não. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ignorância. Ignorância. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A palavra conhecimento, aliás, a palavra ignorância é a mesma palavra no hebraico que é traduzida por trevas. E a palavra fala que Satanás é o príncipe das trevas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Satanás governa na ignorância. Quanto mais ignorante você for, mais ele governa na sua vida. Satanás, ele governa pelo blefe. Ele não tem direito nenhum de governar. Ele governa, sabe através de quem? De você. Quando você é ignorante. Quando você não sabe. Quando você rejeita. Então ele vai governar. Por quê? Porque aí você vai fazer a sua vontade. Não vai se submeter à vontade do rei. E é através daí, segundo Efésios, capítulo 2, que Satanás ele vai reinar. Satanás ele reina na ignorância do povo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o que? O curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Está falando de Satanás aqui. O principal da potestade do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora.
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, não do rei, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também são os demais. Então, Satanás, ele governa na tua ignorância, na minha ignorância. Ele governa pelo blefe, porque ele não tem autoridade para governar. Ele é príncipe das trevas, o principal da ignorância. Só que ignorância não governa nada. Príncipe não governa nada. Quem governa é rei. Quem governa é quem tem domínio. Quem governa é quem sabe, entende e aplica. Aplicação. Pela sabedoria, os reis reinam. Então, quando você é ignorante, Satanás vai inclinar o teu coração para que você faça a vontade dele, ou seja, a sua vontade. Isso chama-se rebeldia. Você está se rebelando contra o governo dos céus. Então, qualquer forma de governo que visa o teu próprio querer, a tua própria vontade, a tua inclinação, o teu bem-estar, você é alvo, isso é rebeldia contra os céus. Tá? Então, isso é trevas. Por outro lado, luz, Jesus fala, eu sou o quê? A luz. De quê? Do mundo. Do mundo? Eu sou a luz do mundo. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, a palavra luz no hebraico também tem a mesma tradução que a palavra conhecimento. Então, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, eu sou o conhecimento do mundo. Eu sei como governar esse mundo. Eu sei como fazer funcionar o mundo dos negócios. Eu sei como fazer funcionar os clientes irem para dentro do seu negócio. Eu sei como fazer funcionar os peixes irem para a rede. Eu sei como fazer funcionar para que a medicina descubra os antídotos contra escorpiões, contra serpentes, contra coronavírus. Eu sei como funciona. Eu sei como fazer isso funcionar. Eu sou a luz do mundo. Então, ignorância, trevas. Conhecimento, luz. E olha, vou dizer, para a gente encerrar, Satanás, ele tem medo do teu conhecimento. Satanás, ele não tem medo quando você começa a falar em línguas. Satanás não tem medo quando você começa a pregar sobre prosperidade. Quando você começa a pregar sobre prosperidade, sabe o que Satanás faz? Ele envia alguns demôniozinhos ali para resolver a parada para ele. E aí teu coração começa a se voltar para os bens e tal, e você fica muito empolgado, fascinado pelas riquezas e resolveu o problema. Quando você começa a pregar sobre libertação, sabe o que ele faz? Ele manda uma meia dúzia de demônios e vão lá azucrinar as reuniões lá, e quem fala ali não é Jesus não, quem fala ali naquelas reuniões é o diabo, são os demônios, e eles falam. Então, quando você começa a pregar sobre louvor, não, tem um ministério só sobre louvor, Satanás dá gargalhada, sabe por quê? Ele manda alguns demôniozinhos resolver a parada. Demônio da inveja, demônio do ciúme, da arrogância. Resolve a parada rapidinho. Quando Satanás sabe que alguém está ouvindo sobre o reino de Deus, sabe o que ele faz? Ele não manda demônio nenhum. Como? Ele não manda demônio nenhum. Então quer dizer que ele não tem medo? Não, ele tem pavor, fica apavorado. Por quê? Porque a palavra de Deus fala sobre isso aí. Quando ele descobre a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, o próprio diabo vem para arrebatar-lhes o que foi semeado no coração. Mateus 13:19. Então ele não confia essa obra para nenhum demônio. Ele mesmo vai.
Ele mesmo vai. Sabe por quê? Porque quando o reino se manifesta, os seus dias estão contados. Jesus falou que quando o diabo vem e faz a sua casa, arruma, mas quando vem um reino mais forte, vai maniatar, amarrar o inimigo. E aí toma todos os seus bens. Ou seja, a entrada do reino é fim do domínio de Satanás. Fim do domínio de Satanás sobre pessoas. Então, presta bem atenção. Se você está querendo entender sobre o reino, e essa é a única forma de você viver o reino de Deus, você vai buscar a atenção do inimigo e ele vai te perseguir, e ele vai testar. Então, se você quer viver o reino, vai ter que compreender. E eu te digo que a compreensão do reino não é algo assim popular. A piedade não é popular. O temor do Senhor não é popular. Porque todos os que querem viver piamente em Cristo de Jesus serão perseguidos. Todos. Sem exceção. Todos. Então, se você quer ser um cidadão do reino, por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então esse é o segredo. Então comece, o que eu falo para você. Primeira coisa, comece a se planejar para estudar a palavra de Deus, para ler, para meditar, para memorizar, para escrever sobre aquilo que você está aprendendo e praticar. Tem um livro muito bom, que me ajudou muito logo no início da minha conversão, que era um livro de Tim LaHaye, Como Estudar a Bíblia Sozinho. Um livro interessante, talvez você encontre até em PDF aí na internet. E ele me ensinou uma coisa interessante, ler a palavra e descobrir. Eu li um salmo e descobri o quê? Qual é a mensagem desse texto? Vou lá e anoto. Qual é a promessa desse texto? Tem que ter alguma promessa aqui. Qual é a ordem nesse texto? Tem que ter alguma ordem aqui. Um princípio eterno de Deus. Um princípio desse reino. Princípio é aquilo que define procedimentos. E aplicação. Como é que eu vou aplicar isso aqui no reino de Deus? Faz isso. Anote. Escreva. Tá? Se você recebe a palavra de bom grado, você vai fazer todo o esforço para entendê-la. E a minha oração a Deus é que Ele abra o teu entendimento. Como disse Paulo, que o Senhor conceda a você espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle, para que, iluminados os olhos do seu entendimento, você possa compreender qual é a esperança da tua vocação, o que se espera da tua vocação, o desígnio de Deus para você. E qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos? Amém? Que o Senhor te faça entender e compreender e aplicar essa verdade na tua vida.